Então, disseram-me que alguém estava com frio. Estou a brincar. Então, o ensinamento desta tarde vai ser para tentar responder a muitos pedidos que me fazem. Há muita gente que me escreve ou que me dá textos para eu ler sobre algumas aparições ou supostas aparições que estão a acontecer neste momento. Há muitas, né? E portanto as pessoas mandam-me e-mails e a perguntar: ó Sr. Padre, estas aparições são verdadeiras? Ou dão-me textos, não é? Fotocópias. Ó Sr. Padre, leia e diga-me o que é que acha. É difícil responder a todos e então esta tarde eu vou partilhar convosco algumas ideias que se aplicam a todos os casos, não é? São princípios genéricos que, se nós tivermos em conta, depois cada um consegue julgar melhor, não é? Depois cada caso é um caso, mas sabendo os princípios, depois é só concretizar, não é? A primeira ideia é que o discernimento da autenticidade destas revelações, aparições, locuções interiores, enfim, dos fenómenos espirituais é difícil, é delicado, não é fácil, não é? O povo diz sabiamente: nem tudo o que brilha é ouro. Por isso é preciso cuidado, não é? Ir com calma. Há muitas pessoas que também se inquietam e que se entristecem: ó Sr. Padre, mas porquê é que o Papa não aprova logo? Porquê é que demora tanto tempo? A Igreja, se nós percebermos, eu já vou explicar algumas ideias simples, tudo fica mais claro. Porquê é que a Igreja não tem pressa? Existe um motivo? Existe um motivo. Porquê é que a Igreja é tão prudente nestes casos? Existe um motivo? Existe. O motivo mais genérico é a salvação das almas. Porque está em jogo a salvação das almas. E quando as almas estão em jogo, tem que se ter cuidado. Imaginem um médico que está no hospital e entra uma pessoa doente e ele não lhe dá logo um remédio para a boca. Tem que se ver o que é que se passa. Se ele se enganar no remédio, corre o risco de matar a pessoa. E por isso tem que se ter cuidado, não é? E alguns médicos já foram até punidos no tribunal por terem sido descuidados, por terem sido imprudentes, não é? Então, quais é que são as ideias? Outra das coisas que também, e vou falar um bocadinho também no fim sobre as aparições de Nossa Senhora em Medjugorje, porque também tenho recebido vários e-mails ultimamente. Há muitas pessoas que ligam: ó Sr. Padre, parece que saiu em alguns meios de comunicação, não foi tanto cá em Portugal, foi mais na Europa, algumas notícias de que o Vaticano vai condenar as aparições de Nossa Senhora em Medjugorje, etc. E houve várias pessoas que receberam e várias pessoas que mandaram e-mails, mas não vou poder falar de muitos outros casos, porque os casos, a lista não tem fim, não é? Então, quais é que são as ideias importantes sobre estes temas? A primeira e a mais importante de todas é perceber que Deus fez-se homem. E Deus, fazendo-se homem, disse-nos tudo aquilo que queria dizer. A ideia é simples. Deus veio ter connosco e disse-nos tudo o que queria dizer. E o que não quis dizer foi porque não quis dizer. Portanto, esta ideia é simples e é muito importante. Jesus é a última palavra na história da revelação, se nós quisermos. Deus foi falando de várias maneiras e, no fim, mandou o seu próprio Filho, que nos disse tudo o que Ele queria. Não ficou nada por dizer. O que não ficou dito foi porque Deus não quis dizer. Que dia é que vai ser o fim do mundo? Deus não nos quis revelar. Podia ter revelado. Se houver uma aparição amanhã que diz assim: o fim do mundo vai ser dia 2017, dia 2 de abril de 2017, é de certeza falsa. Porque Jesus não quis e disse: ninguém sabe, nem o Filho, só o Pai. Nem o Filho enquanto homem, só o Pai. Portanto, só Deus sabe e Deus não quis revelar essa data. Isto é só um exemplo, não é?
O Catecismo da Igreja Católica tem 3 pontos muito breves em que explica, em que nos dá já as ideias principais. Em vez de eu estar a explicar com as minhas palavras, vou ler e fazer um breve comentário. São claras as palavras do Catecismo, não precisam de grandes explicações. O importante é que nós as guardemos no coração. Este é o critério. São os números 65, 66 e 67 do Catecismo da Igreja Católica. Depois, quem quiser, lá em casa, lê com calma. E diz assim, o Catecismo, começa por citar a Bíblia, a Carta aos Hebreus. Muitas vezes e de muitos modos Deus falou antigamente aos nossos pais pelos profetas. Nestes dias, que são os últimos, falou-nos pelo seu Filho. Carta aos Hebreus, logo o início. Continua o Catecismo. Cristo, Filho de Deus feito homem, é a palavra única, perfeita e insuperável do Pai. Esta frase, Cristo é a palavra única, perfeita e insuperável do Pai. Nele, em Cristo, o Pai disse tudo. Nele, em Cristo, o Pai disse tudo. Aquilo que eu vos acabei de dizer. E o Catecismo continua, é uma consequência desta afirmação, não haverá outra palavra além dessa. O que é que implicaria outra palavra? Que quisesse acrescentar coisas ao que Jesus nos ensinou. Que Jesus, no fundo, não nos disse tudo o que Deus queria. Que Deus, afinal, mudou de ideias. Afinal, pensou melhor. E isso é uma contradição, não faz sentido. Deus não muda de ideias. Continua o Catecismo. Portanto, a economia cristã, como a nova e definitiva aliança, jamais passará. E já não se há de esperar nenhuma nova revelação pública antes da gloriosa manifestação de nosso Senhor Jesus Cristo. Pronto. E este princípio é decisivo para perceber porque é que a Igreja não tem pressa, para perceber porque é que a Igreja é prudente. Mas alguém poderia dizer, é verdade, em Jesus Deus disse tudo. Mas, Senhor Padre, então como é que é? Nossa Senhora apareceu em Fátima, e apareceu em Lourdes, e apareceu em tantos lados. Como é que é? Vamos ver. Continua o Catecismo. No entanto, apesar da revelação já estar completa, esta frase é importante, apesar da revelação já estar completa, já estar, podemos dizer, encerrada, Deus em Cristo disse-nos tudo, ainda não está plenamente explicitada. Jesus já nos disse tudo, mas nós demoramos milénios, séculos a digerir o que Jesus nos disse. É tão rica a palavra de Deus que por mais anos que passem é uma espécie de poço sem fundo. Nós estamos sempre a compreender com mais profundidade, a meditar com mais clareza, e por isso a teologia não termina, se repararem. A nossa compreensão do que Jesus, do que Deus nos revelou, cresce ao longo do tempo. Certo? A revelação está concluída, em Cristo Deus disse-nos tudo, mas a assimilação, a compreensão da palavra que Deus nos dirigiu em Cristo não está concluída. Nós podemos compreender melhor e melhor e melhor. E continua o Catecismo, e está reservado à fé cristã apreender gradualmente
todo o seu alcance no decorrer dos séculos. Isto que eu dizia. A assimilação da palavra de Deus demora tempo. Número 67 do Catecismo. No decurso dos séculos tem havido revelações ditas privadas, algumas das quais foram reconhecidas pela autoridade da Igreja. Aqui também já há uma ideia interessante, que é: a Igreja não reconhece todas as aparições verdadeiras, reconhece algumas. Eu já vou explicar porquê. Porque é que a Igreja reconheceu Fátima, mas houve outras aparições verdadeiras que a Igreja não reconheceu? Há um motivo. Há um motivo. No decurso dos séculos tem havido revelações ditas privadas, algumas das quais foram reconhecidas pela autoridade da Igreja. Todavia, não pertencem ao depósito da fé. Ou seja, as revelações privadas não pertencem ao depósito da fé. O que é o depósito da fé? É o conjunto das verdades que Deus nos revelou. Antigo Testamento e Novo Testamento, se nós quisermos entender-nos. As revelações privadas não fazem parte desse depósito. Se repararem na Bíblia, nós não encontramos a mensagem de Fátima. Há uma diferença, não é? A Bíblia traz só aquilo que Deus disse. E nós, quando lemos uma carta de São Paulo na missa, nós dizemos sempre palavra do... Mas quando lemos uma carta da irmã Lúcia, não dizemos palavra do Senhor. Mesmo que seja verdade, mesmo que tenha vindo de Deus, mas não está ao mesmo nível e não tem a mesma função. E agora vem a parte que nos ajuda a perceber então para que é que servem as revelações privadas, Senhor Padre. Se Deus disse tudo em Cristo, para que é que nós precisamos das revelações privadas? Eu podia já ajudar um bocadinho, são ajudas extra. No decurso dos séculos tem havido revelações ditas privadas, algumas das quais foram reconhecidas pela autoridade da Igreja. Algumas. Todavia, não pertencem ao depósito da fé. O seu papel não é aperfeiçoar ou completar a revelação definitiva de Cristo, mas ajudar a vivê-la mais plenamente numa determinada época da história. Esta frase é, se calhar, a mais decisiva. Para que é que servem as revelações privadas? A sua missão não é completar a revelação. Deus disse-nos tudo em Cristo, mas ajudar-nos a viver a revelação divina mais plenamente em determinada época da história. O que é que acontece? Os anos vão passando, os séculos vão passando e nós esquecemos-nos de coisas importantes que Deus nos disse. E depois Deus relembra-nos, através da sua mãe, através de aparições de Jesus, de Nossa Senhora, dos santos, relembra-nos aquilo que Ele já nos tinha dito. Portanto, a missão das revelações privadas não é dizer coisas novas, é relembrar a palavra de Deus, que às vezes em determinada época, em determinada região, em determinada cultura, se tornou menos clara. Se repararmos, se quisermos aplicar isto à prática, a mensagem de Fátima. Nossa Senhora pediu aos pastorinhos para rezarem pela conversão dos pecadores. É a primeira vez que ouvimos uma coisa parecida? A Bíblia, Jesus nunca nos pediu para rezar? E nunca nos pediu para ter cuidado, não é? Que o inferno existe. Esforçai-vos para entrar por a porta estreita, largo é o caminho espaçoso que conduz à perdição e muitos são os que seguem por ele. Nossa Senhora mostrou aos pastorinhos o inferno. Jesus já tinha falado do inferno várias vezes, mas nós esquecemos.
não é? E o céu, na sua bondade, vem-nos relembrar. E acontece, por exemplo, com os milagres é preciso, não é? Às vezes, um milagre eucarístico. Cá em Portugal há um em Santarém. Em Itália há vários. Em vários lugares do mundo há vários. Jesus às vezes dá-nos essa ajuda extra, não é? Transforma-se, por exemplo, cá em Portugal, em Santarém, foi uma hóstia que uma senhora comungou, tirou da boca, colocou no bolso da sua blusa e a hóstia transformou-se em sangue. Depois saiu luz à noite do quarto, é uma história muito bonita, quem quiser pode visitar em Santarém a Igreja do Santo Milagre. Era preciso que Jesus nos ajudasse a relembrar que naquela hóstia está o seu corpo e o seu sangue? Não basta a sua palavra? Jesus no fundo não tinha dito, isto é o meu corpo. Mas a gente às vezes esquece. A gente às vezes fraqueja na fé e Deus, na sua misericórdia, dá-nos uma ajuda extra. Relembra, não é nada de novo. Nós já sabíamos que na hóstia está Jesus. Nós já sabíamos. Mas Deus deu-nos essa ajuda extra. Nós já sabíamos que o pecado leva as almas ao inferno. Mas em Fátima, Deus deu-nos essa ajuda extra. Nós já sabíamos que a oração é o caminho para o céu, mas em Fátima Deus relembrou-nos isso mais uma vez. Guiado, continua o Catecismo, pelo magistério da Igreja, ou seja, pelo Papa e pelos bispos, o sentir dos fiéis sabe discernir e guardar o que nestas revelações constitui um autêntico apelo de Cristo ou dos seus santos à Igreja. Esta frase também tem bastante que se lhe diga. Guiado pelo magistério da Igreja, ou seja, os fiéis sabem discernir. É muito bonito porque o Catecismo não diz o Papa é que vê se é bom ou se é mau. É verdade, mas não é só o Papa que é chamado a discernir. Todos nós somos chamados a examinar. Há aquela famosa passagem de São Paulo, eu até tenho aqui, se não me engano, também da primeira carta aos Tessalonicenses 5:21, examinai tudo e retei e guardai o que for bom. Eu gosto imenso desta frase. E o Catecismo, no fundo, diz aqui uma coisa engraçada. Guiado pelo magistério da Igreja, os fiéis sabe discernir e guardar o que nestas revelações constitui um autêntico apelo de Cristo ou dos seus santos. O que é que isto significa? Significa que o próprio Catecismo, a Igreja admite que nestas revelações pode haver coisas que são boas e outras menos boas. Às vezes nós vemos tudo a preto e branco. Ou é bom ou é mau. E às vezes há coisas que são cinzentas. Tem coisas pretas e brancas. O preto e branco é prático porque é muito simples. Mas as simplificações às vezes afastam-nos da realidade. Porque a realidade muitas vezes é mais complexa. É como as pessoas. Nós às vezes temos a tendência de dizer este tipo é assim. É bom ou é mau? Não é tão simples assim, não é? No fundo, em todas as pessoas podemos encontrar, a começar por nós, tanta coisa boa e tanta coisa menos boa. E mesmo aquelas pessoas que parecem só maldade, também têm coisas boas, se nós virmos com atenção. E depois vem outra frase, também já falámos um bocadinho. A fé cristã, diz o Catecismo, não pode aceitar revelações que pretendam ultrapassar ou corrigir a revelação de que Cristo é a plenitude. Dito isto de uma maneira simples,
A fé cristã não pode aceitar revelações que pretendam corrigir ou completar a Bíblia. Aquilo que eu dizia há bocado, Jesus não disse que ninguém sabia nem o dia nem a hora. Se aparecesse uma aparição a dizer o fim do mundo vai ser em 2017, então aí já sabíamos certamente que essa suposta aparição ou revelação não vem de Deus, porque ela está a pretender completar a revelação divina, e isso é inaceitável. A revelação divina está encerrada com a vinda do Filho de Deus à Terra. Deus veio e disse-nos tudo e apenas aquilo que Ele queria revelar-nos. Não ficou nada por dizer. Jesus não chegou ao céu e não disse: ei, esqueci-me de dizer aquilo. Não. As revelações privadas têm a missão apenas de fazer-nos recordar, de fazer-nos aprofundar, de fazer-nos perceber em determinado momento da história todas as implicações da revelação de Cristo. Vou fazer um exemplo com mais umas aparições famosas. No século XVII, Nosso Jesus apareceu em França, em Paris-le-Monial, e a uma santa, Margarida Alacoque, e revelou o amor, no fundo, as profundezas do amor do seu sagrado coração. E a partir daí nasceu um grande movimento na Igreja de amor ao coração de Jesus. Nós, se quisermos, podemos dizer que este retiro, de alguma maneira, é uma espécie de filho ou neto dessas revelações de Jesus. Porque quem é que está ali no centro? É o coração de Jesus, é o sagrado coração de Jesus. E nós podíamos ver, mas na Bíblia fala-se do coração de Jesus. É este coração que temos aqui desenhado. Tem o quê à volta? Tem uma coroa de espinhos e tem uma chaga. E onde é que isto está? Está na paixão de Jesus, não é? A lança perfurou o coração de quem? De Jesus. Jesus está-nos a ajudar, através desta santa, a olhar para a revelação e a tirar as consequências. Nós tínhamos lá na Bíblia esta cena em que o soldado pega na lança e trespassa o coração de Jesus. E líamos, há 2000 anos, há 1600 anos que a Igreja lia, mas ainda não tinha realizado assim com esta profundidade que de facto o coração de Jesus é a melhor expressão do amor que Deus tem por cada um de nós. Aquele coração trespassado é o maior sinal visível, se nós quisermos, do amor infinito que Deus tem por cada um de nós. Antes destas revelações, muitos santos falaram do coração de Jesus. Portanto, não era nada de novo. É apenas um relembrar e um aprofundar do que em semente estava na palavra de Deus. Em semente já estava na Bíblia. E o mesmo podíamos falar para a devoção ao coração imaculado de Maria. Já falámos na mensagem de Fátima, aquela frase: Deus quer servir-se de ti para estabelecer no mundo a devoção ao meu imaculado coração. Disse Nossa Senhora à Irmã Lúcia. Deus quer servir-se de ti para estabelecer no mundo. E na Bíblia fala-se do coração de Maria. Maria meditava todas estas coisas em seu coração. Biblicamente, agora não me quero desviar muito, mas isto é tudo muito bonito e vale a pena saborear, como uns bombons suíços. Um de cada vez, saborear devagarinho. O problema dos ensinamentos é que nós temos que engolir os bombons, um a seguir ao outro, sem saborear. Biblicamente, o coração é a sede da intimidade da pessoa. É a sede dos sentimentos da pessoa, é a sede dos desejos, das decisões da pessoa e também é a sede dos pensamentos da pessoa. Na nossa cultura
ocidental, nós normalmente distinguimos cabeça e coração. Com a cabeça eu penso e com o coração eu amo, eu sinto. Pomos a vontade e os sentimentos no coração, mas a razão pomos na cabeça. Na Bíblia é assim? Não. Eu penso com o coração. Maria meditava todas estas coisas com a cabeça no seu coração. E por isso é que a teologia é útil, ajuda-nos a ver estas coisas. Portanto, no coração encontra-se a sede do que eu penso, do que eu quero e do que eu sinto, se nós quisermos. E isso é uma espécie de resumo do que eu sou. Por isso temos ali o coração de Jesus e o coração de Maria. Fátima, Parreilmonial, ajudaram-nos a aprofundar este aspecto da revelação. Deus falou-nos do coração de Jesus, do seu Filho. Deus falou-nos do coração da mãe do seu Filho, de Maria. Mas nós não meditamos muito nisso. E agora, ao longo dos séculos, Deus dá estas ajudas extraordinárias que nos ajudam a ir mais fundo, a aprofundar. Esta é a missão das revelações privadas, das aparições. Às vezes, como eu dizia, não é só aprofundar uma verdade revelada, mas é uma ajuda concreta para viver a palavra de Deus em determinado momento da história. Por exemplo, Fátima, mais uma vez, Nossa Senhora, ou para mudar um bocado, São Domingos, um santo também muito mariano. São Domingos era espanhol, ali da zona de Valência, e depois fez uma viagem ali no norte de Espanha, depois sul de França, e viu que havia ali uma zona de muitos cristãos que se estavam a afastar da Igreja e que tinham caído na heresia, em vários erros, os famosos cátaros ou albingenses. E então, como amava a Deus e queria a salvação daqueles irmãos, o que é que ele fez? Começou a pregar, começou a tentar ajudá-los a perceber que estavam a desviar-se, Diziam que o casamento era mau, que a matéria era má, coisas assim, e ele disse, não, isso não é cristão, isso não é católico. E ele pregou, e o que é que aconteceu? Correu bem? Nem por isso, correu malzito, não deu grande coisa. E Nossa Senhora apareceu-lhe e disse-lhe a ele para começar a pregar o rosário e a rezar, e deu-lhe o rosário dos 15 mistérios. Foi graças a São Domingos que se difundiu em todo o Ocidente o terço. E isto é um bom exemplo de como uma aparição nos ajuda em determinado contexto histórico, neste caso bastante difícil, a superar um obstáculo. Nossa Senhora disse-lhe, agarra-te à oração e ao rosário. A palavra de Deus já nos tinha dito isto, Jesus falou tanto sobre a oração. Pedi e recebereis. Orai e vigiai para não cairdes em tentação. E depois ensinou-nos o Pai Nosso, etc, etc, etc. E nas cartas de São Paulo, orai sem cessar. E nós às vezes pensamos que os outros vão mudar se a gente falar muito bem. Ou se a gente falar muito. Ou se a gente falar alto. E os outros vão se converter. Nossa Senhora foi ter com São Domingos e disse, é com o terço que os corações deles se vão abrir. E assim foi. A partir do momento que São Domingos começou a pregar o rosário e a rezar o rosário, as coisas mudaram. Os corações começaram-se a abrir e muita gente que tinha caído na heresia voltou. E ele fundou a ordem dos dominicanos, a ordem dos pregadores. É um exemplo, não é? É um exemplo. Também vimos aqui no teatro, no outro dia, o exemplo, também foi mais ou menos na mesma altura, século XIII, que Nossa Senhora do Carmo apareceu ao prior geral dos Carmelitas,
São Simão Stock, e que lhe deu e que lhe fez aquela grande promessa do escapulário do Carmo. Não é? Quem é que já recebeu o escapulário do Carmo? Muito bem, ajuda muito. Agora não temos muito tempo, mas é mais uma graça grande que Deus fez através da sua querida mãe. E com duas grandes promessas, sobretudo. A primeira é: quem usar este santo hábito não padecerá o fogo eterno, não vai para o inferno. Estou interessado. E a segunda, como se esta não bastasse, Nossa Senhora prometeu que se algum daqueles que usa o escapulário caísse no purgatório, ela própria o iria buscar no sábado a seguir. É o chamado privilégio sabatino. É uma grande promessa, uma grande graça. Portanto, quem não recebeu pode pedir a um padre. Não é? Antes, até metade do século XX, só um sacerdote carmelita é que podia impor. Mas o Papa Pio XII, como sabia que o escapulário era tão bom, facilitou a vida a todos nós e disse: qualquer sacerdote pode impor o escapulário, não é preciso ser carmelita. E fez mais uma coisa: pode substituir, tem que ser imposto sempre com aquele quadradinho de pano, que é o escapulário, mas pode ser substituído por uma medalha que tenha uma imagem de Nossa Senhora de um lado e uma imagem do Sagrado Coração de Jesus do outro. Às vezes as aparições têm uma função, digamos assim, histórica. É um contexto qualquer, uma aflição qualquer, e o céu vem em nosso auxílio. Às vezes é aprofundar uma verdade de fé, mas não é completar a revelação divina, não é corrigir a palavra de Deus. Por isso a Bíblia não vai crescer, não vai aumentar. Portanto, repito, a fé cristã não pode aceitar revelações que pretendam ultrapassar ou corrigir a revelação de que Cristo é a plenitude. É o caso de certas religiões não cristãs e também de certas seitas recentes fundadas sobre tais revelações. O Catecismo não cita os nomes, mas há várias seitas atualmente, algumas famosas, que todos vocês já ouviram falar, que se fundam sobre revelações privadas que o fundador da seita teve. No século XIX, não sei quem, viu um anjo e fundou outra igreja cristã. Ou por aí afora. E depois, eles acrescentaram à Bíblia outras revelações que têm o mesmo valor para eles de revelação. Isto para nós é inaceitável, é sinal de que não vem de Deus. Porque Deus não se contradiz. Em relação a estas revelações, normalmente o magistério da Igreja, ou seja, o Papa e os bispos, não faz. A primeira reação quando surgem supostas é uma espécie de uma reação de vigilância serena, eu diria. Pronto. O bispo faz de conta que aqui em Lamego começam alguém a ter aparições e tal, e normalmente o que os bispos fazem é uma chamada vigilância serena. Estão atentos, deixa ver o que é que isto vai dar. Porquê é que não há pressa? Porque Deus já nos disse tudo em Cristo o que tinha para dizer. Nós já sabemos que a Bíblia não vai ser corrigida nem aumentada. A revelação está encerrada com a vinda de Deus à Terra. Portanto, não há novidades absolutas que temos que esperar. Depois, há muitas destas revelações e aparições verdadeiras também que não têm grande expressão prática. Surge qualquer coisa, por exemplo, dou um exemplo de uma das minhas paróquias. Houve uma vez uma pessoa que teve um pescador ali no Rio Douro que naufragou, pediu ajuda à Nossa Senhora apareceu e salvou-o. E eles fizeram uma capelinha e têm uma missa sempre em honra de Nossa Senhora, todos os anos. Quem é que sabe isto? Pouca gente. O bispo teve que intervir e fazer e sei quê, teve que intervir para autorizar a construção da capela. Mas não fez muito mais. Percebe-se? Portanto, é uma vigilância serena.
À partida não intervém muito, está atento, a não ser que aconteçam determinadas circunstâncias. O que é que leva muitas vezes os bispos, a Igreja, a tomar uma posição? Quando são 2 ou 3 motivos principais. Quando as supostas aparições, as supostas revelações começam a difundir-se muito. Hoje em dia isto acontece bastante por causa da internet, é tudo fácil, não é? Fotocópias. Há 200 anos não havia fotocópias, hoje em dia é fácil, não é? E portanto tudo se divulga rápido. E então aí a vigilância tem que ser mais atenta e mais cuidada. Às vezes o lugar em si começa-se a tornar um lugar de grande peregrinação. E então aí o bispo tem que ver como é que é. E o que é que o bispo vai ver? Fundamentalmente são 4 coisas. 4 coisas que os bispos examinam antes de tomar uma posição. São coisas óbvias. Uma é o conteúdo das revelações, das mensagens, se as houver. Há casos em que Nossa Senhora aparece e não diz nada. Por exemplo, no Egito, há umas aparições reconhecidas em que Nossa Senhora apareceu por cima de uma igreja, mas não disse nada. Portanto, aí este problema não se põe. Não disse nada, apareceu só. Muita gente viu, muita gente mesmo. Mas há muitos casos em que há uma mensagem. Às vezes é uma mensagem muito curta. Por exemplo, estou-me a lembrar de umas em França, Notre-Dame de Beaurain, se não me engano, que disse uma frase só: "O meu filho se deixa tocar", se não me engano, não disse quase nada. Estão aprovadas pela Igreja. Há outras aparições em que Nossa Senhora fala muito, ou Jesus, ou os santos, não é? Varia muito. Portanto, uma das primeiras coisas mais óbvias que o bispo faz é examinar o conteúdo das mensagens. E vai examiná-los à luz de quê? Com que critério? É que eu sei se isto é bom ou se é mau? Vocês já sabem, acabámos de falar. À luz da palavra da revelação. Se a Bíblia diz isto e esta aparição diz outra coisa contrária, já sei que a aparição é falsa. Por exemplo, algumas aparições falsas que eu tenho visto na internet e etc. Há algumas aparições que incitam a desobedecer ao Papa, a desobedecer aos bispos. Há algumas aparições que dizem que o Papa é o falso profeta ou que é o anticristo. A Bíblia diz-nos isso? O que é que nos diz a Bíblia em relação ao Papa e aos bispos? O que é que Jesus disse? Quem vos ouve, a mim me... Quem vos rejeita, a mim me... Portanto, cuidado. Esses já puseram o pé na argola. Essa já sei. Depois, o que é que o bispo faz? Portanto, examina a parte do conteúdo das mensagens. Vê se está de acordo com a fé ou se tem alguma coisa contra a fé. Para condenar umas mensagens, umas aparições, não é preciso esperar que elas terminem. Ou seja, se na primeira aparição em Fátima houvesse uma heresia, não era preciso esperar pelo 13 de outubro para perceber que não era verdadeiro. Mas para saber se é verdadeiro, é preciso esperar que terminem, para termos tudo o que pertence a essas aparições. Isto na prática tem uma consequência. Por exemplo, no caso de Medjugorje, já há 32, 3 mais, 30 e tal anos que Nossa Senhora aparece. Para condenar as mensagens por causa do seu conteúdo, bastaria uma heresia. Bastaria dizer, esta verdade é contra a fé, é contra o que a Igreja, Deus nos revelou, é contra o que está no catecismo. Mas para aprovar é preciso esperar que acabem para ver se tudo está certo.
O bispo nunca iria aprovar umas aparições antes delas terminarem. Seria imprudente. Seria imprudente. Seria imprudente. Não é? Ele seria um mau bispo. Arriscaria muito. Não é? Mas, pelo contrário, para condenar é mais fácil, porque basta um disparate, cartão vermelho. Um disparate, cartão vermelho. Mas não é só o conteúdo das mensagens que se examina. Esse é um aspecto. Depois, examina-se também a credibilidade dos receptores das mensagens, os videntes, as pessoas que têm as locuções, etc. E aqui há muitos âmbitos, não é? Vê-se se as pessoas são bons cristãos. Não é? Um exemplo também que eu ouvi falar, aqui no Norte havia um grupo que ia atrás de uma vidente, que uma vidente muito boa, muito santa, etc., que iam a pé a Fátima, mas não iam à missa ao domingo. Não é? Não é preciso fazer grandes estudos para perceber que isto não vem de Deus. É? Pronto, este é fácil. Portanto, mesmo que ela dissesse coisas muito bonitas, de acordo com a Bíblia, a vida dela está em contraste com o Evangelho. Não é uma vida cristã. Não é uma vida cristã. Não é? Portanto, os bispos também se examina a credibilidade dos receptores. É uma